Essa é a aula 11 do material 3, Octa Mais, semana 8 da turma PV de Umuarama, dias 18 e 25, porque nós usaremos 2 semanas para trabalhar este conteúdo. É o conteúdo de concordância nominal e faz parte da sintaxe da norma culta. Ou seja, você vai precisar de entender os mecanismos de construção da frase para poder entender as regras que você vai aprender, que devem ser cumpridas para que a sua redação não perca pontos. Há uma pergunta válida que você pode fazer. Leandro Carnal está falando sobre felicidade. Ele é feliz? Claro. Se eu sou um personal, você olha para o meu corpo e sabe se tudo que eu estou lhe dizendo funciona. Se eu sou um médico, você olha para a minha saúde. Se eu sou um filósofo, você quer olhar para o meu comportamento. É uma pergunta interessante. Eu hoje me considero uma pessoa feliz. Feliz não quer dizer perfeitamente feliz, mas considero uma pessoa que superou alguns problemas que me deixavam menos feliz no passado. Quando eu era mais jovem, no interior do Rio Grande do Sul, eu tinha questões muito complicadas. Não fui um adolescente muito feliz. Era muito angustiado, busquei em muitos caminhos isso. Também não havia um destino. O Leandro de 12 anos pensou, vou fazer isso, porque quando o Leandro chegar à casa dos 50 anos, ele vai ser uma pessoa conhecida. A minha vida não teve um roteiro escrito previamente, determinado e com precisão que todos os passos que eu dei me conduziram a esse momento. Mas eu posso dizer a vocês com toda certeza, eu hoje sei que eu sou feliz. Por quê? Porque eu já fui infeliz. Eu hoje sei que eu tenho uma realização maior e que ainda quero mais coisas, porque no passado eu tive uma realização menor. E essa comparação, ela é muito importante. Eu me sinto de fato mais feliz hoje, eu me sinto de fato melhor hoje, mas não porque eu tenha tido um dom, mas porque eu errei bastante, porque eu fiz perguntas erradas, eu me relacionei com pessoas erradas, eu segui caminhos profissionais errados e fui conseguindo corrigir a maioria das questões que eu citei. Então, a felicidade pessoal é também uma experiência pessoal. A felicidade é também uma busca. A felicidade é também o erro. O erro também indica muito, porque os caminhos errados são muito pedagógicos e nos ensinam bastante. Por isso que eu posso dizer com tranquilidade, eu acho que posso debater felicidade porque eu li muito sobre o tema. Eu posso debater felicidade porque eu tenho uma idade em que a reflexão já me domina há bastante tempo. Mas eu posso debater felicidade porque eu já fui infeliz e sou feliz. Isso me torna, se não uma autoridade, pelo menos apto a entrar nessa roda de diálogo para que você também possa debater com a sua dor e com a sua felicidade. Eu hoje sou uma pessoa feliz e hoje leio sobre felicidade e posso então ajudar a mim em primeiro lugar e a você a aprofundar o caminho que você vai escolher. Muito pertinente essa discussão, não é? Pois é. Então, eu quero chamar sua atenção para uma coisa perceptiva, tá bom? Lembre-se de que a maior parte da gramática que nós aprendemos até hoje é uma gramática intuitiva. É ouvindo mãe, pai, irmãos, vô, vó, tio falando, nós somos copiando essas estruturas e aprendendo a utilizá-las. Perceba que se eu cometer algum erro aqui, conforme eu vou conversando com vocês, vocês vão olhar e falar assim, nossa, mas o professor de português falando assim, a professora errou ali, ó, tá? Então, essas percepções, elas são já inerentes a nós. Então, a maior parte das questões de concordância, que é o que a gente vai ver agora, as relações harmoniosas, a gente já aprendeu desde pequeno. E eu procuro, pode perceber que de uma aula ou outra eu preciso me corrigir, às vezes, né, refazer a minha frase porque a concordância ficou errada, porque eu entendo que isso é importante mecanismo de aceitação, digamos assim, em relação ao outro. Eu não posso ser professor de língua portuguesa se eu falo fora do padrão culto o tempo todo, certo? Imagina sua mãe, né, se me ouvir falar de um jeito diferente e se ela vai aceitar que eu seja sua professora. Com certeza não, né? Certas funções sociais exigem certos comportamentos, beleza? Então, verifique que a fala do Karnal, além de, né, toda a propriedade intelectual que possui, ela também não nos causou desconforto.
tá? Então, isso mostra que a concordância dele ali, a priori, né, digamos assim, numa visão geral, não tinha problemas. Agora, eu vou te mostrar que se nós fizermos um estudo mais aprofundado sobre o texto que ele produziu, você vai perceber que às vezes acontecem alguns desvios, né? Acontece o que a gente chama de silepse, que nada mais é do que uma concordância lógica, faz sentido dentro daquele contexto, mas que não respeita o padrão culto da língua. Tá? Eu também faço isso, tem hora que eu uso nós, tem hora que eu uso a gente. Então, não está combinando segundo o padrão culto da língua, eu deveria ser uniforme. Se eu usei nós, usa nós do começo ao fim. Se eu usei a gente, eu vou usar o agente do começo ao fim. Mas, no dia a dia, na fala, que se preocupa muito mais com o conteúdo, com a lógica entre as ideias, do que com as questões previstas pela NGB, pela gramática tradicional, nós deixamos isso de lado, tudo bem? Então, quando nós produzimos esse tipo de desvio, esse desvio é chamado de silepse. Eu abordarei no final das aulas de concordância nominal e verbal esse assunto para você, tá bom? Concordância nominal, então, é a relação harmoniosa entre o substantivo e os seus acompanhantes, tá? Então, se eles estão em harmonia, eu digo que houve concordância. Até no direito, a gente já ouviu falar assim, houve concordância entre as partes, não houve litígio, não vai ter briga aqui, tá bom? Sendo assim, nós temos uma regra geral da concordância nominal, que é os acompanhantes, quando variáveis, concordam com o substantivo em gênero e ou número. É isso que prega a norma culta. Sendo assim, eu tenho que prestar atenção em alguns detalhezinhos, tá? Que são, existe a regra geral, o artigo, pronome, o numeral, o adjetivo, eles devem sempre concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Então, você tem lá, os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. O que a gente tem ali? Nós temos o nosso substantivo, que é masculino plural, brinquedos. Nós temos o artigo que concordou com ele, também masculino plural. Nós temos o nossos que indica posse, então ele é um pronome possessivo, também no masculino plural. O 2 que determinou a quantidade, por isso ele é um numeral, também foi masculino plural. E, além disso, o preferidos, que é a característica dos meus brinquedos. É um adjetivo, então, masculino plural. Sem contar o quebrados que tá aqui, ó. Então, não é só o que tá do lado, tá? É também aquilo que se relaciona com o cara. Então, veja, esse quebrados que tá aqui também está no masculino plural, certo? Então, toda informação que estiver relacionada ao substantivo, tá como acompanhante, tem o objetivo de acrescentar um detalhe sobre ele, se for variável, tem que concordar com esse cara, tudo bem? Então, o artigo, o pronome, o numeral, os adjetivos, tanto esse que eu destaquei aqui, quanto que esse que eu já coloquei do ladinho ali, tá? Eles estão todos no masculino plural, porque o substantivo está no masculino plural. Aí nós temos o caso especial. O que é o caso especial? Aquilo que você chama de exceção. Você costuma dizer assim, português tem muita exceção, professor, nem dá para estudar essa matéria. Dá sim, tá? A maior parte delas estabelece uma relação lógica entre as partes. Fica tranquilo, tá bom? Então, é uma ou outra coisa que eu vou ter que decorar. Quando for decorar, eu te aviso. O que significa isso? É inquestionável. Agora, a maior parte da nossa língua, do estudo na nossa língua, exige que nós avaliemos o conjunto, tudo bem? Então, palavras sempre variáveis são anexo, incluso, próprio, quite, que é quitar alguma coisa, né? Ter quitado alguma coisa, leso e obrigado.
Esses vocábulos vão sempre ser variáveis e concordar com o substantivo. Então, veja, vão anexas as listas de exercício no e-mail. Então, sempre que você, aproveitando já para avisar, sempre que você tiver uma aula, você vai perceber que tem uma lista paralela. Por que eu não estou indicando os exercícios, tá? Porque o poliedro já está fazendo isso para você. Beleza? E como nós temos tempo agora, eu não quero que você fique com a sensação de que você vai fazer só os que eu determinar. Não, você tem que ser capaz de fazer todos. Talvez alguns gerem mais dificuldade para você, mas eles vão fazer você evoluir também, tá bom? Por isso não estou indicando exercícios do livro. Eu estou criando uma lista paralela para você de exercícios básicos, intermediários e avançados, tá bom? Vão anexas às listas. Por que isso? Porque, neste caso, esse anexas precisa estar de acordo com as listas de exercícios, tá? Eles estão concordando com as listas, beleza? Por isso, feminino plural. Estão inclusos os documentos. Pergunta para você mesmo, o que está incluído, né? No documento. Então, por isso, estão inclusos, que é a forma adequada aqui, já que nós temos função adjetiva. As meninas próprias fizeram as fantasias do carnaval. O que significa isso? As meninas com as próprias forças. Então, são as forças delas, está concordando com meninas. Todos os alunos estão quites. Este plural, ele se refere ao substantivo alunos. E cometeu o crime de lesa pátria. Esse cara vai formar geralmente palavras compostas e ele sempre vai concordar com o substantivo que ele acompanha. Agora, por favor, presta atenção. Agora, presta atenção. Essa aqui é dica da Raj, tá? Toda vez que aparecer isso aqui, ó, a partir de agora, preste atenção. O obrigado, nós já sabemos que tem masculino e feminino. Mas, turma, ele precisa variar em número também. Nós não estamos acostumados a fazer isso. Então, a sugestão é: coloque isso no seu dia a dia. Senão você nunca vai lembrar, sempre vai achar estranho e não vai querer marcar, tá? Então, ele varia em gênero, mas também varia em número. Olhe os exemplos. No fim da aula, o aluno, que é o termo com que ele vai ter que concordar, disse à professora: muito obrigado, porque é o aluno. Obrigadas, marigaenses, agradeceram as cantoras. Por isso que elas dizem obrigadas. E nós gostaríamos de dizer aos chefes: obrigados pelo apoio. Obrigados. Ou é porque só tem masculino, ou é porque tem masculino e feminino junto, em que prevalece o masculino plural, tá? Então, que fique claro para você que ele tem que variar. Se for um homem falando, masculino singular. Se for uma mulher falando, feminino singular. Isso em condições normais, tá, pessoal? Se você assim se acha, você vai utilizar o masculino ou o feminino, tá? Então, nós temos hoje comportamentos sociais que no genótipo e no fenótipo é um, mas a identidade, né, sexual da pessoa é outro. E a pessoa fala assim: ai, fiquei louca com isso sendo um homem. Beleza? Então, não se esqueça desses detalhes, dessas nuances, né? A gente precisa avaliar o contexto, tá bom? Mas vou usar também o plural se eu tiver mais de um elemento agradecendo, tá? A gente não costuma fazer isso com o obrigado, mas coloque na sua cabeça uma coisa. Esse obrigado aqui, e eu vou escrever depois de propósito, ele vai ter a mesma variação da palavra grato. Perceba, pessoal, que esse grato você já faz adequadamente. Quer ver? A menina está grata. As meninas estão, o que você diria? Grata ou gratas? Gratas. Os meninos estão gratos. Então, eles dizem obrigados. Tá bom? Cuidado com.
Então, nós temos palavras e expressões sempre invariáveis, que são em anexo a sós, pseudo, que significa falso, né? Vocês usam muito na biologia, pseudóptos, pseudocelomados, né? Menos, mais, daí você fala, professora, quem usa mais errado? Eu preciso que você entenda que mais é um vocábulo invariável, ou seja, ele não é nem singular nem plural, ele é neutro, tá? Alerta e haja vista. Pessoal, quanto ao haja vista, pode verificar que nós temos 2 asteriscos aqui, porque eu vou falar nele especialmente, né, na sequência, tá? Vou falar dele na sequência. E o alerta vai aparecer no nosso material como palavra dependendo da função sintática. Para a gramática tradicional, ele só tem uma função, tá? E é sempre invariável, beleza? A não ser quando usado como substantivo. Sabe quando você fala os alertas do celular? Tá? Mas se não... Então, vamos lá. Vão em anexo às listas de exercício no e-mail. Você lembra que no exemplo anterior que eu falei vão anexas? Nesse caso, não. E aí, a relação aqui mudou. Isso é muito importante, ó. Esse em anexo tá ligado agora ao vão, que é o verbo, beleza? Estão a sós os pais de muitas famílias. Esse cara também sempre vai ser invariável. As meninas menos flexíveis sofreram com a coreografia. Ó, como menos está ligada à característica das meninas, também está em função adverbial. Todos os alunos estão mais receptivos, intensidade da característica, ó, função adverbial. E os empresários estão alerta. Está ligado ao estão, indicando o modo como permanecem. É função adverbial e, portanto, invariável, tá? O nosso material, mais uma vez, diz que depende do papel. Pela gramática normativa, sempre é invariável. E temos aqui o haja vista, extremamente importante, que vai nos levar a refletir sobre a importância de você saber algumas coisinhas a mais. Então, tá aqui, ó. Para a maior parte dos gramáticos, pessoal, esse haja vista é um vocábulo invariável sempre, ok? Então, haja vista os problemas enfrentados pós-pandemia, temos que repensar a vida. Para poucos outros gramáticos, o verbo haver, ele é um verbo auxiliar na locução. Igual eu digo, haviam chegado e a ação é de chegar, esse hajam vista seria ação de ver, tá? E ele deveria, sendo variável, concordar com o sujeito. É por isso que ficaria hajam vista os problemas. Tá vendo que tá destacado aqui, tá? Só toma cuidado que esse vista aqui, ó, ele é invariável. É o verbo haver que vai variar, tá, gente? Muito cuidado, tá? É o hajam que vai concordar com esse termo que tá aqui, ó, mais distante dele, beleza? Então, muito cuidado com essa expressão. Pode ser, professor, eu marquei uma coisa e eles cobraram outra. A maioria das provas dos vestibulares até o presente momento a que eu tive acesso, cobraram como invariável. Se não cobrarem assim, porque o professor lá é sabichão, ele sabe, né, algo que a maioria não sabe, a gente entra com recurso, tá bom? A terceira parte do nosso estudo vai concentrar o que a gente vai chamar aqui, só por efeito estilístico, tá? Porque senão ficaria muito grande o título, palavras perigosas. Que são palavras perigosas? São aquelas palavras que merecem atenção, as preferidas dos vestibulares que são mais aprofundados na cobrança, tá? Como o UEM, Federal do Rio Grande do Sul, UFSC, Unicamp, FUVEST, porque eles não vão querer saber só o que você consegue ler, ele vai conseguir saber de onde você tirou isso, né? Qual é o tipo de vocabulário que te propicia tal interpretação. Então, você vai ter que saber classificar as palavras aqui também, tá? O primeiro vocábulo é o vocábulo só. O só pode ser tanto adjetivo quanto advérbio. Aliás, todas as palavras, as 5 que estão listadas aqui, elas têm essa diferença. Ora, elas são advérbios e, por causa disso, são invariáveis, e ora vão cumprir outra função. Nessa outra função, elas podem variar,
tudo bem? Geralmente ou pronome ou adjetivo, palavras que acompanhariam o substantivo. E como você sabe, quando variáveis acompanhando o substantivo vão sempre concordar com o substantivo, tá? Então, na verdade, eu permaneço com a regra geral aqui nas palavras variáveis, é porque elas também podem fazer papel de advérbio e por causa disso serem invariáveis, tá? Então, como adjetivo, ele concorda sempre com o substantivo. Quando só indica sozinho, ele é um adjetivo. Eu e meu amigo ficamos sós, né? Ele vai variar. Na dúvida, troca pela palavra sozinho. E na redação, outra coisa. Você está em dúvida como faz a concordância? Troca a estrutura, põe outra. Não vai arriscar, errar e perder ponto na parte gramatical, tá? Bom, sendo advérbio, ele é invariável e neste caso ele vai dar a ideia de somente. Dá a ideia aí, né, de um modalizador que estabelece a circunstância de restrição, tá? Então, somente os meninos vão, as meninas estão de fora, né, digamos assim, certo? Então, nesse caso, eles só comem porcaria. Então, a única ação que eles fazem, todas as outras as ações estão sendo, né, digamos assim, deixadas de lado, certo? Então, está restringindo a ação de comer porcaria, beleza? Segundo vocábulo que merece também bastante atenção é o vocábulo bastante, que tanto pode ser advérbio quanto outra classe. No caso aqui, pronome indefinido. Aí, você vai parar e vai perceber que neste caso, advérbio você já usa certo. O que você não usa é esse cara com flexão. Então, procure trocar o muitos e muitas que você usa no dia a dia por bastantes, para você se acostumar com ele. Eu vou te dizer uma frase aqui e eu aposto para você que ela vai parecer esquisita, tá? Se você sempre trocar o muitos e muitas por bastantes, vai ficar muito mais fácil para você, tá? E além disso, vai fazer você, toda vez que ouvir, por exemplo, bastante coisas, você vai olhar e falar, nossa, isso aí tá soando estranho. O certo vai começar a pitar nas suas orelhas, tá bom? Vai por mim, começa a usar. Então, como pronome indefinido, ele concorda sempre com a função substantiva e, neste caso, indica um valor numérico vago de elementos. O certo não é falar quantidade, tá, gente? Porque quantidade é exata. Um valor numérico vago, certo? Então, uma forma simples de você conferir seria passar isso aí para o plural. Se no lugar couber muitos e muitas, ele é variável em bastantes. Então, bastante aluno procurou o professor pelo Instagram. Muitos alunos procuraram o professor pelo Instagram. Bastantes alunos procuraram o professor pelo Instagram, ou procuram o professor pelo Instagram, tá bom? E como advérbio, ele é invariável, vai expressar a ideia de intensidade das características, bastante grande, vai indicar, de repente, a intensidade do tempo, bastante tarde, ele chegou, né? E outros processos, comeu bastante, né? E assim vai. Bom, as meninas eram bastante dedicadas aos estudos. Pode perceber que você diria as meninas eram muito dedicadas, né? Você não usaria o plural na palavra muito. Então, nesse caso, tem função adverbial. Mas tem gente que fala, viu, gente? Muitos dedicados, tá? Eu já ouvi bastante isso por aí, beleza? Sendo assim, cuide sempre com a concordância, lembrando que bastante também pode ter plural. Em vez de usar muitos e muitas, use bastantes. Assim você treina essa palavrinha, tanto nos seus ouvidos, quanto na sua boca, quanto na sua mãozinha, tá bom? Lembrete importante. Todas as vezes que eu citei aqui função adverbial e função adjetiva é porque a função adjetiva sempre vai se ligar a substantivo, vai estar sempre acompanhando algo ou alguém. E a função adverbial vai se ligar a tudo que não seja função substantiva. Vai se ligar a adjetivo, vai se ligar a advérbio, vai se ligar a verbo, tá? Outras classes gramaticais. A próxima palavra que merece atenção é a palavra mesmo. Ela cai com bastante frequência na prova, como da UEM, da Federal do Paraná ela já apareceu, tá? Porque a Federal gosta das questões de concordância. Então, para você que tem o Federal como foco, o EL, tá? Dá uma olhadinha com carinho.
A surpresa que ela nos traz é que ela é um pronome demonstrativo quando é variável. Aí você fala, nossa, pronome demonstrativo não é este, esse, aquele, suas variações ou os neutros? Também. Essa palavrinha sempre vai apontar para uma referência, aponta para uma direção. E por causa disso, ela tem função demonstrativa, tá? Então, ela concorda com a função substantiva sempre e ela já está ligada a um substantivo. Então, o que você vai fazer? Para você saber se é este cara, tá? O pronome demonstrativo, você vai trocar essa palavrinha pela palavrinha próprio. Se o próprio couber dentro do contexto, então o mesmo é pronome demonstrativo, tá? Inclusive, passando para o plural, para o feminino, você vai verificar a variação. Então, se eu disser as meninas mesmas fizeram o cenário da peça de teatro, significa que as próprias meninas fizeram o cenário. As meninas mesmas fizeram, tá? Elas próprias. Agora, cuidado, as mesmas meninas fizeram, a ideia é diferente, tá? Tem uma outra interpretação. As mesmas meninas significa que há um processo com agentes e os agentes deste processo são os mesmos dos agentes daquele processo, tá? Muda um pouquinho a ideia, beleza? No caso de ele ser um advérbio, obviamente ele é invariável, vai expressar certeza, confirmação, afirmação, e ele vai equivaler a de fato, realmente, com certeza. Então as meninas cumpriram mesmo a promessa, elas de fato cumpriram a promessa, elas realmente cumpriram a promessa. Outra palavra é a palavra caro, barato, que são palavras que também podem ter função adjetiva quando caracterizam as coisas ou as pessoas, né? Porque a gente usa em sentido figurado. Então, e podem ser adverbiais também, as funções que elas desempenham. Então, se for função adjetiva, ela vai concordar sempre com a função substantiva. Vai expressar uma característica de algo ou de alguém, vai estar ligada ao núcleo de um sujeito, núcleo de um objeto, né? Ou por meio de um verbo de ligação, uma característica gerada em alguém, mas sempre vai estar ligada à função substantiva. Então, até os alimentos estão mais caros com a pandemia, porque eu estou querendo caracterizar os alimentos, por isso que o caros ficou no plural. Agora, quando eu falo, aqueles produtos de beleza custaram muito caro ao salão, foi quanto eles custaram. E aí ele deixa de ser função adjetiva, porque não está mais modificando ou agregando um detalhe para o substantivo, e passar a determinar quanto custou ao salão os produtos. Então, nesse caso, em função adverbial, acrescentando um detalhe para o processo, nós temos a invariabilidade do vocábulo. Tudo bem? E por último, e não menos importante, uma das palavras mais frequentes nas provas tradicionais seria o adjetivo e o advérbio, podendo também caracterizar a palavra meio. Então, meio, quando adjetivo, ele acompanha e concorda com o substantivo. Nessa hora, o cara faz um parêntese e fala, mas meio não é numeral, professora? Não, turma. Por quê? Meio, se fosse numeral, ele indicaria uma ideia exata. E no caso de, ele se comunica em meias palavras. Quando a gente fala isso, nós não estamos dizendo exatamente 50%. Ou seja, ele fala uma palavra, outra ele deixa sem. Uma palavra, outra fala assim. Não, é não inteiro. Então, como função adjetiva, a gente sempre vai flexionar esse cara, porque ele está em função adjetiva, de acompanhante do substantivo para agregar um detalhe para ele. Então, ele só resolve as situações em meios termos. Não significa exatamente 50%, tá? Lembre-se de que ambos é numeral, mas meio é adjetivo, tá? Isso pode ser pegadinha de prova também. E como advérbio, ele é invariável, indica sempre uma intensidade. Ele vai dar ideia de mais ou menos, tá? Então, os homens ficam meio constrangidos diante de mulheres independentes, os homens ficam mais ou menos constrangidos, um pouco constrangidos, função adverbial, porque expressa intensidade.
Outra sugestão que eu tenho é dessas expressões todas que eu te passei até agora, que você faça isso na sua redação. Abre o seu caderno ali do lado, sabe, da sua redação, e tenta colocar em prática essas coisas que você está aprendendo agora. Se você fizer isso, a frase que você fala e escreve é a frase que você vai assinalar. Menos trabalho, não é? Tenho certeza de que sim. Daqui para frente, são algumas questões importantes em relação à concordância que você precisa respeitar. A primeira é das expressões é bom, é necessário, é vedado, é proibido, é permitido. Quando é que eu posso pôr no feminino ou no plural? Primeira coisa que você tem que levar em consideração é que quando o que é proibido, permitido, vedado está especificado, eu vou ter a presença obrigatória do artigo. E o artigo vai trazer o quê? Feminino e plural. Então, se a palavra precisar do feminino, precisar do plural, o artigo vai mostrar isso. Se o artigo estiver presente trazendo essas informações, você vai utilizar essa flexão também no vocábulo que você tem ali com a expressão é bom, é necessário. Então, veja, depois da pandemia, é boa a permanência dos bons hábitos de higiene. Esse A que está aqui, ó, ele acabou obrigando que a palavra boa se flexionasse no feminino. Depois da pandemia, é necessária a manutenção de bons hábitos de higiene. Por que necessária? Por causa desse A que está aqui. A exigência de um artigo, por causa da especificação, manutenção de algo, a gente tem obrigatoriamente a flexão no gênero do artigo, no número que o artigo trouxer. Por quê? O artigo está ali para mostrar isso sobre o substantivo e a palavra que está caracterizando esse substantivo precisa acompanhar. Agora, quando não vier especificado, então você vai fazer o quê? Você vai manter o masculino. E por quê? Porque o masculino seria a forma neutra. Eu vario o vocábulo quando passo para o feminino ou para o plural. Então, eu vou continuar usando é proibido, é vedado, é permitido, é necessário, é bom. Olha um exemplo. É bom pimenta. Você concorda comigo? Eu não estou dizendo que tipo de pimenta. Genericamente, pimenta é bom. Eu gosto de pimenta, tudo bem? Agora, se eu disser pimenta que eu faço, pimenta que eu produzo, pimenta que eu tenho em casa, aí eu estou especificando. Deixa de ser genérico e passa a ser particular. Por causa disso, o artigo vai aparecer. E você vai precisar fazer a concordância com esse artigo. Então, durante a pandemia, é necessário entrada com máscara em qualquer repartição pública, tá? Não está dizendo entrada de algo ou de alguém. Só está genericamente falando. Qualquer pessoa que entrar ali precisa de máscara, tá? Depois da pandemia, é bom manter hábitos de higiene. Como manter é verbo, nem vai flexionar, né? Por causa disso, então, nós vamos manter o masculino como forma neutra de representar isso aí. Outra expressão importante é a expressão tal qual. Daí você fala, nossa, que coisa mais feia que eu estou vendo nesses exemplos. Pois é, turma. Nós não estamos acostumados a flexionar esse cara. Para tudo a gente usa tal qual. Então, preciso entender que o tal concorda sempre com o elemento anteposto e o qual vai concordar sempre com o elemento pós-posto. Então, vai ser uma concordância sempre assim, ó. Aqui para lá e aqui para cá. Vamos dar uma olhadinha, ó. A criança era tal quais os pais. Conta para mim, quando é que você falaria essa frase? Eu falo, mas porque eu aprendi que tem que ser assim e eu saí empregando para não esquecer. A pergunta é, você também precisa empregar correto, né? Então você trate de começar a usar, tá? Ensina isso pro pessoal de casa, você vai ver como facilita também, tá? Que daí todo mundo vai começar a usar, né? Falando bonito, porque o ser humano adora se achar, e vai te ajudar, inclusive, a lembrar das regrinhas de concordância na prova, tudo bem?
As crianças eram tais quais os pais. Por que eu flexionei os dois? Porque as crianças estavam no plural e os pais também estavam. As crianças eram tais qual a mãe. Por que eu só coloquei o tais no plural? Porque as crianças está no plural. A mãe está no singular, então eu mantive no singular. E a criança era tal qual o pai. O tal está no singular porque é criança e o qual está no singular porque é o pai. Beleza? Comece a utilizar. Isso vai fazer maravilhas na sua prova do vestibular. Bom, desse slide em diante, dos casos especiais de número 5, eu sugiro a você o seguinte. Tá cansado? Para. Vai estudar isso aqui amanhã. Porque as próximas regras são bem diferentes do que a gente costuma fazer na nossa oralidade. Lembrando que a gente usa muito mais a oralidade do que a escrita culta, né? Então, nesse caso, nós estamos trabalhando com 2 substantivos e um adjetivo comum a esses substantivos. Você não vai entender muito, mas o adjetivo é comum aos substantivos. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque haverá momentos em que você vai dizer assim: professora, mas não me dá a sensação de que não é só um deles? Neste caso, não. Os 2 possuem essa característica. É só a concordância que vai poder ser feita de mais de uma forma. Outra coisa que eu preciso te fazer entender. Todas as vezes que você tiver essa jogadinha de masculino e de feminino, não se esqueça de que quando só tem um gênero, você vai usar aquele gênero. Mas quando os gêneros são misturados, alguns gramáticos dizem para você sempre fazer a concordância no plural. Gênero dominante plural. E, havendo masculino e feminino, o gênero dominante sempre será o masculino plural. Tudo bem? Então, cuidado a partir de agora. 1, para não interpretar que a característica é só de um. 2, para não errar na hora de combinar o gênero, tá? Então, para se fazer a concordância nesse caso, será necessária uma análise anterior. Que análise anterior é essa? Primeira coisa que você vai ter que descobrir é isso, ó, a função do adjetivo. Por quê? Sem definir a função do adjetivo, não haverá maneira de você saber como agir, tá? Qual vai ser a concordância. E a segunda coisa é qual é a posição desse adjetivo em relação aos substantivos, visto que, dependendo da posição, você vai concordar ou com ambos ou somente com o elemento mais próximo. Tudo bem? Então, recapitulando, primeiro definir a função para depois definir a posição. Olha como assim tá assim importante para você. Então, a primeira coisa que você vai ter que definir é se esse adjetivo está fazendo o papel de predicativo. Como que você confere se esse adjetivo tem papel sintático de predicativo? Analisando se a característica é o verbo que traz. É o verbo que apresenta essa característica sobre o substantivo. É o verbo que te faz saber, te informa essa característica que você antes não sabia que ele tinha ou que antes você desconhecia dele e agora você passa a conhecer, tá? Então, ou ele ficou desse jeito e não era, ou ele foi transformado assim, foi obrigado a agir dessa forma, tá? Então, veja, esse predicativo vai poder aparecer de 2 formas. Uma, ou com verbo de ligação, ou seja, quem vai conectar essa característica ao sujeito é o verbo. Então, o professor está cansado. Verbo de ligação, característica que o verbo liga ao sujeito, cansado. Então, veja que o professor não é assim. O verbo indica um estado do professor. Então, é por meio do estar que eu coloco a característica nesse professor. O ensino remoto deixou todos cansados. Veja que foi o ensino remoto que fez o processo
E esse processo gerou uma característica em todos, que é deixá-los cansados. Então, característica que a ação impõe a algo ou a alguém, certo? Então, todas as vezes que a gente for trabalhar com adjetivo, uma coisa eu vou ter que olhar. Se é o verbo que me apresenta, se é o verbo que produz essa característica para chamá-lo de predicativo. E, se não é o caso, se essa característica já é do sujeito, já é do objeto, não foi o processo que trouxe essa característica, tá? Não foi a ação que gerou essa característica, então nós temos um adjunto adnominal, porque o cara já está adjunto do adnome, ele já está para o nome conectado a com essa característica, tá? Então, todas as vezes que essa característica já pertence ao algo ou alguém, já anda junto com ele na função que esse algo ou esse alguém vai desempenhar, nós teremos, então, o adjunto adnominal, certo? Nesse caso, então, ó, a pessoa pessimista está apavorada. Veja que a característica que eu pus nela é apavorada, mas ela já é pessimista. Eu coloquei as duas juntas ali para você poder comparar. Ó, perceba que a segunda característica é o verbo que determinou para o sujeito. Ó. Apavorada foi o verbo de estado que colocou. E pessimista a pessoa já era, e era dela que eu estava falando. O ensino remoto deixou todos mais sábios. Lembra do exemplo bem parecido na slide anterior? Então, ó, esse mais sábios foi a característica que o ensino remoto gerou nas pessoas. Mas pode ver que esse remoto aqui, ó, já é a característica de quem fez essa ação, tá? Então, esse remoto que tá aqui é o adjunto adnominal, por isso que ele tá em rosa, da mesma cor que o de cima. E esse apavorado e os sábios é característica predicativo. Por quê? Foi o verbo que trouxe. E eu fiz de propósito em repetir para você conseguir perceber que o verbo impõe, o verbo conecta. E a outra já vem dentro do sujeito, já vem dentro do objeto, nas funções em que o substantivo seja o núcleo, certo? E daí, se você ainda continuou com dúvida em relação a isso, procure nas suas aulas anteriores, na parte da sintaxe da oração, o predicado verbo nominal. Lá eu explico para você quando que uma característica é considerada predicativo e mostro para você, né, em comparação ao adjunto adnominal de novo, mostrando que um é característica nova, outra característica anterior ao processo, tá? Então, tem várias maneiras de você interpretar isso, beleza? Volta lá naquela aula que vai ser bastante útil para você. Então, uma segunda coisa que você vai verificar agora, depois de você já definir se ele é predicativo ou adjunto, é a posição dele, que pode ser anteposta aos substantivos. Nesse caso, eu coloquei um substantivo só para você ver que anteposto é o que vem antes, ou pós-posto aos substantivos quando ele vem depois, tá? O ensino remoto, caracterizei depois de colocar a coisa da qual nós estamos falando. Aí, nós vamos começar agora com as regras de concordância nominal para dois substantivos com adjetivo comum a eles. Aquilo que eu falei antes foi somente para você saber o que você precisa fazer antes de começar a pensar em regra, tá? Um lembrete é que se os dois são masculinos, o masculino plural que eu vou usar. Se os dois são femininos, feminino plural que eu vou usar. Se um é masculino e o outro é um feminino, prevalece o masculino plural. Não se esqueça. Se ele for predicativo, então, e eu for usar um verbo de ligação, ser, estar, virar, ficar, tudo vai depender do verbo. Se o verbo estiver no plural, eu faço concordância com os dois. Se o verbo estiver no singular, eu vou fazer concordância somente com o mais próximo. Então, aí depende do verbo. E por que isso acontece? Porque existe uma regra de concordância verbal que quando o sujeito é composto, dois ou mais núcleos, e ele vem depois do verbo, o seu verbo não precisa concordar no plural com ambos os núcleos. Ele pode concordar somente com o núcleo mais próximo, tá? Então, é uma regra de concordância verbal. Por isso que você vai perceber aqui que existem situações em que o verbo pode ficar no singular.
Então fica, estavam cansados o aluno e o professor, estavam cansados o aluno e a professora. Não faz diferença se os dois são masculinos ou se um é masculino e outro é feminino, quando eu vou concordar com os dois. O masculino plural vai prevalecer de qualquer forma. Se eu for usar o verbo no singular, daí eu vou concordar somente com o núcleo mais próximo. Estava cansado o aluno e a professora. Neste caso, perceba, o estava está em amarelinho e o cansado termina em amarelinho também, tá vendo? Ó, que é por causa desse amarelinho aqui que a gente tá fazendo a concordância no masculino singular para estar de acordo com o núcleo mais próximo somente, visto que o verbo está no singular. Agora, se o verbo está no plural, veja, eu vou concordar com ambos no gênero dominante. Como aqui só tem masculino, masculino plural. Como aqui é um masculino e outro feminino, eu preciso concordar com os dois, masculino plural. Agora, se eu estiver trabalhando com verbo de ação, aí a concordância vai depender da posição do adjetivo. Primeira posição, como predicativo, é antes dos substantivos. Então, ele vai concordar com o mais próximo ou os dois, sempre gênero dominante plural. A coordenadora encontrou cansado ou cansados o aluno e o professor. Se eu colocar cansados, concorda com os dois, tá vendo que o traço pega os dois e tá em vermelho igual esse cara aqui, tá? Masculino plural. E se eu optar por concordar somente com o núcleo mais próximo, apesar de valer para os dois, não se esqueça de que lá atrás a gente inclusive destacou o adjetivo é comum aos dois. Ah, professora, mas eu não posso interpretar. Se você interpretar isso, você está errando, visto que você já sabe que não tem lógica de dizer que a coordenadora encontrou o aluno cansado e o professor que não estava cansado, tá? Não tem muita lógica. A gente costuma usar essa frase para falar a característica de como ambos estavam no momento que eu encontrei, tá? Agora, na sua redação, vai que você pega um corretor que esqueceu desse detalhe. Então, é melhor concordar no plural, com ambos os núcleos. Quando ele vem antes, ele permite também. Então, faça isso para evitar uma ambiguidade, tá bom? Que, na verdade, não deveria ter. Porque aqui, nesse caso, fica sem lógica você citar o outro elemento, sem a coisa, tá? Sem a caracterização dele, beleza? Então, quando vem antes e é predicativo, ou mais próximo, ou os dois. E quando ele está pós-posto, é predicativo, verbo de ação. Então, de novo, ó, posição do adjetivo. Pós-posto, concorda sempre com os dois, gênero dominante plural. Se a característica vem depois, não tem saída. Você vai concordar com os dois elementos, sem exceção, tá? Muito cuidado com isso aqui. Inclusive, eu tenho bastantes dúvidas de alunos em relação a isso. Ah, professora, mas não. Quando é predicativo, antes, mais próximo os dois e depois somente com os dois. Agora, se a função é de adjunto, aí a característica já está na função sintática, aí é só a posição sendo. Pós-posto aos substantivos, concorda com o núcleo mais próximo ou com os dois, gênero dominante plural. Então, a coordenadora escolheu o aluno e o professor japonês. O aluno e o professor japoneses. Tanto faz a concordância com um ou com os dois. É melhor na sua redação fazer a concordância com ambos. Assim você evita qualquer ambiguidade, tá? Lembre-se de que aqui o adjetivo é comum a eles, mas assim como você não sabe, pode ter um professor que vai corrigir sua redação que esqueceu desse detalhe, tá? Então evite risco de perder nota, tá? E segundo, se ele vier anteposto aos substantivos, ele vai concordar somente com o mais próximo. Então, a mãe escolheu vermelho vestido e decoração para a festa,
certo? A decoração foi vermelha, o vestido foi vermelho. Lembre-se de que o adjetivo é comum aos dois substantivos, mas estou fazendo a concordância somente com o elemento mais próximo. Então tá aqui o resumo de tudo que a gente viu, a síntese, para você entender como essa regrinha requer atenção, tá? Porque ela não é uma o oposto da outra, elas têm regras diferentes e elas podem confundir você, tá? Então vamos lá, bem devagarzinho, com tudo na tela agora, ó. Quando é adjunto, é característica que o cara já tem. Se ele vier antes do nome, ele concorda somente com o nome mais próximo. Se ele vier depois do nome, ele concorda com o nome mais próximo ou com os dois, gênero dominante plural. Tudo bem? Se ele for predicativo, então, vindo antes, ele concorda com o nome mais próximo ou os dois, gênero dominante plural. Tá vendo? Essa aqui, ó, é o inverso dessa aqui, ó, tá? Só que não é totalmente inverso, ó. Eu coloquei, inclusive, de cores iguais e diferentes para te mostrar isso. Se ele for pós-posto, predicativo é aquela característica que o verbo vai me pôr no sujeito, ou o verbo vai trazer para o sujeito ou para o objeto, ele concorda com ambos, gênero dominante plural, tá? Então, toma cuidado com essa regra. Como eu te falo, tá cansado? Para. Larga lá, depois você volta e olha isso aqui de novo, tá? Porque essa aqui é uma das que mais caem nas suas provas. A CAF, você olha e fala, não cai gramática, porque não usa nome. Mas ele pede a frase que está na norma culta. E daí uma das coisas que você precisa conferir é a concordância, tá? Como eu sempre te disse nos slides anteriores. Mesmo que não cobre o nome técnico, a língua portuguesa está sendo cobrada nas suas mais variadas, né, abrangências, semântica, sintaxe, sintaxe da norma culta, da oração, né? Tudo. Então fique atento, tá bom? Então fica esse quadrinho aqui para você depois sentar lá no minuto 52.20 e prestar atenção nesse cara, tá? Porque isso aqui mostra que eles têm uma regra comum, só que invertida, e eles têm regras diferentes para cada situação, tá bom? De todas as regras que você viu, você percebeu que essa é a que dá mais trabalho. É a mais difícil? Não. Ela é tão complexa quanto as outras. A dificuldade, talvez, que você tenha é de achar essas informações, saber classificar os termos da oração. Então, eu vou te dar uma sugestão. Volte no predicado nominal e no predicado verbo nominal, que eles vão te ajudar sobremaneira a entender o que é predicativo. O adjunto adnominal vai aparecer para você no final do processo. Lá no predicado verbo nominal também aparece um pouquinho no predicado nominal, um pouquinho no predicado verbal. Mas, se você souber achar um, o outro é o que não é o um. Faça bem um, se não for aquele, é o outro, tá? Isso é o primeiro detalhe a ficar bem definido para depois você saber que regra que você vai utilizar. Agora, nós vamos falar o contrário. Nós temos um substantivo só e dois adjetivos. Então, são duas coisas diferentes, cada uma possui uma característica diferente, por isso que tem dois adjetivos, né? Esse aqui, a notícia boa, é que geralmente você não erra, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, a gente tem ou um substantivo plural com um artigo plural e os adjetivos no singular. Comprei as calças. Algo, substantivo. Tá aqui, ó, da mesma cor da palavra substantivo aqui em cima. Esse as acompanhante do substantivo é o artigo. Características das calças, vermelha e verde. Por que eu não posso dizer comprei as calças vermelhas e verdes? Porque senão vai dar a entender que você comprou algumas calças vermelhas e algumas verdes. Por isso que geralmente esse aqui você não erra, tá? Porque você vai perceber a mudança de significado de uma para outra. E se eu tiver um substantivo
no singular, eu posso recorrer de 2 artigos para deixar a repetição subentendida, tá? Tem gramática que fala que é artigo, tem gramática que fala que é pronome, tá? Mas a maioria deles fala que é artigo, certo? E 2 adjetivos singulares. Por quê? Porque é só um elemento de cá. Essa aqui é que você mais usa, ó. Comprei a calça vermelha e a verde. Esse calça é a coisa da qual eu tô falando, substantivo, na mesma cor verdinha aqui. Esse a acompanhante do substantivo, e aqui, para deixar o substantivo subentendido, o artigo no rosinha. Vermelho e verde, características da calça, que são os adjetivos. Tudo bem? E eu também tenho a situação de um substantivo e mais de um numeral ordinal. A gente usa muito para se referir às séries que as pessoas estudam, né? Então, a gente tem lá. Quando ele vem pós-posto aos numerais, o substantivo vai ficar no plural e os numerais no singular. Então, ele já terminou o primeiro, o segundo e o terceiro semestres. Tá vendo? Como são 3 semestres, eu usei semestres no plural e os numerais no singular, tá? Porque o substantivo tá vindo depois dos numerais. E, em outros casos, o substantivo pode tanto assumir a forma pluralizada ou permanecer no singular. Isso se ele estiver pós-posto e se os numerais foram precedidos de artigo. Então, a primeira, a segunda e a terceira aula de interpretação estão disponíveis. E a primeira, a segunda e a terceira aulas de interpretação estão disponíveis. Ó, tanto posso usar aula quanto aulas. As duas estão corretas. E a última regrinha que a gente vai ver é quando eu tenho adjetivo composto. O que seria isso? É uma característica que eu formei somando palavrinhas na nossa língua. Como vocês sabem, as características são limitadas ao nosso tempo. Conforme as coisas vão aparecendo novas, eu vou ter que inventar palavras novas, tanto substantivos quanto adjetivos. Então, quando tem um substantivo como um dos elementos da formação, ele sempre vai ser invariável. Então, você precisa guardar isso aqui, ó. Se tiver substantivo, ele vai ser invariável, certo? Comprei suplás verde abacate, porque abacate é nome de coisa e verde é característica. Então, usei um substantivo. Isso aí te ajuda a fazer uma referência quanto à cor, né? Alguns homens usam camisas rosa claro. Daí você fala, ué, mas por que rosa não é cor? Não, é o nome da flor que a gente emprestou para representar a cor, tá? E os móveis da casa serão marrom tabaco. Marrom tabaco. Tabaco é nome de coisa, como todo mundo sabe, fumo, né? Então, nesse caso, eu sempre vou deixar a característica em si invariável. Tá? E qualquer nome de coisa usado como característica fica invariável. A gente usa muito isso. A gente fala saias creme, acessórios ouro, brincos prata, blusas violeta, sei lá, móveis chocolate, café, gelo, que é uma cor que eu não entendo, porque o gelo da minha casa é totalmente transparente, então eu não sei. Cereja, goiaba, melancia, cobre, cinza. Inclusive, cinza é uma das expressões que a gente mais erra, tá? Então, a modelo só usa semijoias prata e não pratas, tá? Prata como característica. O que está acontecendo aqui é uma derivação imprópria. Você está emprestando o nome de coisa para indicar característica. Então, nesse caso, a palavra fica invariável. Alguns homens usam camisas rosa. Um monte de gente pluraliza. Não pode pluralizar. E as paredes cinza serão pintadas. Não são cinzas. Professora, mas eu não entendo cinza. Cinza é o nome da produção, do produto, né? Da combustão de alguns materiais. Se você queima papel, você forma cinza, que é derivado da madeira. Se queima madeira, gera cinza. Então, o nome daquele pozinho é cinza. E eu empresto para representar a cor, tá bom? Então, cuidado, quando o nome de coisa faz papel de característica, essa característica não varia.
Bom, e quando não há substantivo? Não tem. Quando não tem substantivo na formação, somente a última palavra do composto é que vai variar de acordo com o substantivo ao qual ele está se ligando, tá? Então, significa que todas as vezes que nós estivermos caracterizando a coisa por um composto, este cara indica cor, que é característica, esse aqui tonalidade, que é característica, os dois são adjetivos, então eu vou variar somente o último elemento, tá? Então, comprei suplás, são os suplás, verde claros, tá vendo que só o último vai variar? Alguns homens usam camisas amarelo claras, tá vendo? Então, somente o último elemento varia. Os móveis da casa serão marrom escuros, porque também a tonalidade não tem nome de coisa aqui. Ah, professora, mas não é o escuro? Escuridão é o substantivo. A gente que fala o escuro porque a gente, né, não usa gramática da norma culta, tá bom? E para encerrar, existem algumas exceções. Nós temos alguns compostos que sempre serão invariáveis e alguns compostos em que os dois elementos vão precisar variar. Os compostos sempre invariáveis são azul marinho, azul celeste e ultravioleta. O ultravioleta é a explicação lógica, tá? Porque ultra é um prefixo e violeta é nome de coisa, que é o nome da florzinha. Já em azul marinho e azul celeste, ambos são adjetivos, só que a ideia do marinho e a ideia do celeste remetem à coisa, que é o mar e o céu. Então, eles dizem que fica invariável também, porque foram cores criadas depois, tá? E o surdo mudo, o novo rico e o claro e escuro, que é uma técnica de pintura, o jogo de luz e sombra, vão sempre ser elementos em que os dois itens vão variar. Vou fazer uma observação importante aqui, pessoal, com relação à palavra surdo mudo. Você só deve utilizar quando o indivíduo tem problema de formação da estrutura do aparelho auditivo e do aparelho fonador. Por que eu estou falando isso? Se a pessoa não ouve, ela é surda. Se a pessoa não fala, ela é muda. Ela só vai ser surda, muda, se ela tem problema na formação dos ouvidos e problema na formação do aparelho fonador, tá? Então, ela não teria nem como falar, nem como ouvir. Geralmente, os surdos não falam porque eles não ouvem, porque fala é uma imitação. Tanto é que quando a criança é pequenininha, pode reparar, você olha para ela e fala mamãe. Ela tenta imitar para você, tá? Então, lembre-se de que todas as vezes que a gente falar de surdo, mudo, o cara tem duas deficiências, a surdez e a mudeza, tá? Toma cuidado aí, tá bom? Então, novo rico é um vocábulo que foi substituído pela palavra emergente, quase nunca aparece, mas se aparecer você já sabe. E claro escuro geralmente é ligado à arte, tá? Ou, de repente, arquitetura, alguma coisa assim que brinca com o jogo da luz e da sombra, certinho? Então, vamos ver exemplos disso? A gente tem lá, ó, uniformes azul marinho, não varia, só a coisa vai variar, a cor não. Blusas azul celeste, raios, cuidado com essa que é muito frequente, ultravioleta, sempre invariável. Os dois variam em surdo mudo, novo rico, claro escuro. Então vai ficar meninas surdas mudas, empresários novos ricos e técnicas claras escuras. Percebeu? Os dois elementos sofreram variação e o de cima ficou totalmente invariável, o adjetivo composto, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Essas são todas as regras, como eu já disse, se preciso for, assista essa aula em partes para que você fixe as regras e assista a ela quantas vezes você precisar, tá? Vai escrever sua redação? Dá uma olhadinha nisso de novo, vai usando isso na sua redação para tornar isso frequente na sua vida. Antes de eu começar a apresentação final, aqui, né, o encerramento da minha aula, um dia alguns alunos chegaram para mim e disseram assim: professora, conhece o professor fulano? Eu falei: conheço. Nossa, ele explica de um jeito tão melhor, você devia explicar igual ele. É tão simples do jeito que ele explica, você complica muito. Ó, ele explicou pra gente assim: se tem dois substantivos e um adjetivo, se ele vier antes, concorda com o mais próximo. Se ele vier depois, concorda com o mais próximo ou com os dois. Não é mais fácil, professora? Então eu deixo essa reflexão para você. Com certeza, se fosse só isso,
Era só isso que eu te diria, tá bom? Bom, para finalizar, melhor do que colocar isso tudo na prática, não tem estratégia, tá? Tentar fazer isso se tornar parte da sua vida. Pode perceber que enquanto eu estou explicando para você, de vez em quando eu uso algo fora do padrão, mas na maior parte das vezes eu me comunico já dentro dele, que fica muito mais fácil. Lembre-se de que quando eu comecei a dar aula de português, sei lá, faz de conta aí que são 20 anos, mas é bem mais que isso, né? Quase 30. Eu também não sabia tudo, tá? E foi empregando, colocando no meu dia a dia que isso, nossa, entrou na minha vida assim, ó, na maior facilidade. Então a sugestão que eu te faço é: use, empregue. Lembre-se de que um dia você vai ter que falar o padrão culto da língua. Por que não antes do vestibular? Quem sabe isso seja o único degrau que está faltando para você alcançar o seu sonho, que a gente também sonha com você. Uma excelente semana. Um beijo para todos.